Olá, rede. Nesse vídeo eu vou falar sobre fonte de corrente feita aqui com transistores. Esse circuito aqui pode ser muito utilizado como carga ativa, tá, em amplificadores, também pode ser usado em circuitos integradores, diferenciais, geradores de rampa, ondas de dente de serra. Tem várias aplicações para esse circuito, tá? Ele funcionando como uma carga ativa. E qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer um cálculo aqui rapidinho, só para a gente entender a relação de corrente aqui do circuito. Primeira coisa, eu fiz um vídeo recente falando sobre seguidor de emissor, que ele diz o seguinte: minha tensão VE é igual a minha tensão VB menos 0,6 volts. Então, no ponto aqui de VB, da tensão sobre aqui o resistor VE, eu tenho a minha tensão VB. Observa o ponto de tensão aqui, que vai ser de 1,978, a relação aqui de 2K e 8K, um divisor de tensão. E na saída desse cara aqui de 1,978, eu subtraio aqui 0,6 volts. Então, meu VE aqui ele tem aproximadamente 1,375 volts. Então, a corrente do circuito, nesse caso aqui, o IE, ele é igual ao VE dividido por RE. Isso aqui é igual, então, ao VB menos 0,6 dividido por RE. Então, esse valor, essa equação, define a minha corrente máxima que o meu transistor pode aqui manter de acordo com a carga selecionada. Tá? Então, se eu abaixar, por exemplo, que se eu colocar 100 ohms, eu vou ter aqui 1.6, posso baixar aqui, ó, 11.5 mili, tá? Porque eu tenho 1.875, aqui 1.158 vezes 100 ohms dá 11,5, dividido por 100 ohms, desculpa, 11,5 miliamperes. Então, se eu aumentar, jogar 10K, a corrente vai cair lá para baixo, 143,8 microamperes. Tá? Então, eu mantenho a minha corrente aqui constante, tá? Posso aqui colocar de novo 1K, de acordo com a quantidade aqui de cargas que eu posso colocar. Por exemplo, fiz aqui um slider, eu vou baixar essa resistência aqui para 1 ohm. A gente vê que ele fica aqui, ó, 1.361 miliamperes, do mesmo jeito, a corrente se mantém constante. Se eu subir aqui, ele começa a cair, porque a tensão aqui fica mais alta um pouco, ela começa a ultrapassar aqui a quantidade calculada de VE, então a minha corrente ela começa a cair. Se a gente observar aqui, ele começa a baixar. Tá? Mas esse circuito ele pode manter aqui, a partir desse cálculo aqui, né, de IE, VE sobre RE, ele mantém a corrente constante aqui no coletor, de acordo com o que eu posso colocar aqui um curto, né? Eu já fiz uma aplicação, eu coloquei vários LEDs, eu estava trabalhando com display, então eu fui colocando vários LEDs aqui em sequência e coloquei na entrada dele um circuito PWM para controlar a carga dos LEDs, a intensidade dos LEDs no caso, mas eu posso colocar vários LEDs aqui. O que vai diferenciar aqui é a corrente que vai circular em todos eles. Se a gente pegar aqui, tirar resistor de 6K, se a gente pegar aqui, eu tenho 1.4 miliamperes, né, 1.361 dividido por 5. Deixa eu abrir a calculadora aqui rapidinho. Nós vamos ver aqui 1,461 volts. Tá aqui na científica. Então aqui eu tenho 1,361 dividido por 5. 272 micro, aqui no caso, 272 microamperes. Então eu tenho aqui circulando em cada um deles 272 microamperes. Eu dividi a corrente por um número igual de LEDs, né, mas eu mantenho a minha corrente constante aqui, independente da quantidade de LEDs. Até para controlar o acionamento em LEDs também fica legal, para controlar aqui a intensidade. Beleza? Então se eu baixar aqui os resistores, eu posso aumentar aqui a intensidade dos LEDs. Tá? Essa é a ideia. Eu vou mostrar aqui na prática como esse circuito aqui funciona. Eu vou fazer uma redinha aqui de LED para acionar. Demonstrando a parte prática da fonte de corrente, eu tenho aqui uma fonte, um multímetro medindo aqui minha tensão. Esse multímetro aqui está medindo a minha corrente. Tá? Eu vou começar a medir a tensão aqui no resistor, minha tensão VE, que está 0 volts. Vou começar a subir a tensão. Vou chegar aqui em 1 volt. Em 1 volt, eu tenho aqui um resistor de 1K,
então isso me dá uma corrente de 1 mA. Então eu tenho aqui uma corrente de 1,06 mA, tá? Aqui um pouco diferente entre os multímetros. Vou aumentar um pouco mais, vou chegar aqui até pelo menos 3 volts. Então eu estou com 3 volts sobre VE, eu vou ter aqui, deixa eu subir a escala, 3 mA, tá? Se eu aumentar mais um pouco aqui, eu vou colocar até 5 volts aqui aproximadamente. Então eu tenho aqui 5 mA, beleza? Então se eu curto-circuitar esses dois pontos, vou fazer um curto aqui, nós vamos ver que a corrente se mantém. A tensão ali cai um pouco, deixa eu fazer o curto aqui. A corrente ela se mantém mesmo em curto, então isso demonstra que ele está mantendo, controlando a corrente, tá? Deixa eu só encaixar, aí pronto. Eu tenho ali 4,81 mA. Beleza? Então, se eu baixar aqui agora, eu consigo ir controlando a minha corrente a partir da queda de tensão em VE. Beleza? Qualquer dúvida aí, só me chamar. Valeu!